Rodrigo, vamos começar pelo seu ingresso na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como é que se deu isso? Você ficou 40 anos nessa instituição. Você nasceu ali, berço adventista, ou foi um pouquinho depois? Foi berço adventista. A minha mãe, se eu não me engano, a terceira geração, meu pai, segunda geração pelo lado das tias. Então eu nasci num lar adventista, num lar que literalmente ativo, né? Vamos dizer assim, na igreja adventista. Meus pais muito ativos desde criança. Literalmente cresci dentro da igreja, né? Todos os cultos, né? Sábado, domingo, quarta-feira, crescendo ali dentro do ambiente. Meus pais muito cristãos, muito sinceros no que eles acreditam em termos do adventismo, e sempre pautaram nossa casa com base no cristianismo, né? Eu posso dizer que tiveram dois níveis, né? Tem um nível dentro da minha casa, particularmente o nível que é a base, a sustentação, que é o cristianismo, e no topo meus pais traziam as crenças e as doutrinas da igreja, né? Mas numa proporção, eu creio que eu posso lembrar assim bastante equilibrada, não muito fanática, nem muito assim fundamentalista. Pelo contrário, meus pais sempre tiveram um balanço bem equilibrado nesse sentido. Então, foi algo positivo. Mas eu nasci na igreja e fiquei na igreja adventista até o ano, oficialmente, até o ano de 2022. Então, bem recente aí que foi a sua desconversão, né, Rodrigo? E a sua infância, a sua adolescência na Igreja Adventista foram tranquilos ou nem tanto assim? Ou seja, como é que é para uma criança adventista, um adolescente, essas fases da vida? Se tem muitas diferenças em relação a crianças e adolescentes que não são dessa religião? Uhum. Olha, a infância, falando particularmente da minha infância, foi uma infância bem tranquila. Eu sempre estudei em colégios adventistas, escolas fundamentais, né, ensino médio, etc. Então sempre foi uma conexão, sempre digo assim, eu vivi dentro da bolha, né, adventista literalmente, tanto do ponto de vista religioso, das práticas, quanto também do processo estudantil. Para uma criança na igreja adventista, é muito complicado colocar um parâmetro, porque a igreja adventista, ao longo das décadas, veio sofrendo muitas mudanças dentro do seu tecido social. Então, muitas práticas que antes, por exemplo, eram proibidas, na década de 80, década de 60, ou até mesmo no meu período, hoje já são mais flexíveis. Então, crianças, por exemplo, que viveram o adventismo da década de 90, vão contar uma história, mas as crianças talvez que estão vivas hoje vão assistir esse vídeo e falar, não, mas você está falando uma coisa que eu nunca vivi, né? Mas alguns exemplos, por exemplo, crianças na minha época, chegava sexta-feira, no momento em que o sol se põe, na sexta, até o momento que o sol se põe no sábado, uma diversidade de atividades eram proibidas. Por exemplo, assistir televisão, você não podia jogar bola, você não pode fazer nenhum tipo de atividade que seja, entre aspas, secular, como vou jogar um videogame ou jogar um jogo de tabuleiro, etc. Então eram bem restritas as regras para uma criança nessa, vamos dizer assim, na minha época, né, no meu tempo, onde a sua atividade era restrita, basicamente, ou às atividades da igreja, ou atividades de cunho do ponto de vista espiritual defendidos pela própria organização. E qual é o motivo disso? Você falou aí do pôr de sol da sexta até o do sol de sábados, essa restrição nas atividades para crianças e adolescentes. Imagino que para adultos também, né? E qual é o motivo disso? Sim, porque o Adventismo, ele defende, desde praticamente do ano de 1867, quando iniciou o processo de uma compreensão sobre guarda sabática, que o sábado é um dia separado e ele deve ser, entre aspas, guardado, onde você se isenta de atividades que são seculares, coisas da semana, trabalho e assim por diante. E a partir desse momento, dessas horas, dessas 24 horas, você se concentra em atividades que são espirituais ou religiosas. Então, essa é o contexto total da guarda do sábado. É a ausência de trabalho e foco em atividades que são religiosas. E o motivo disso é bíblico. Tem passagens bíblicas que sugerem que trabalhar aos sábados não é legal, seria pecado. Bom, a igreja defende uma interpretação bíblica de que a guarda sabática, como está nos Dez Mandamentos no Velho Testamento, é uma guarda que se aplica a todos os seres humanos. A Igreja Adventista interpreta que todos os seres humanos são sim obrigados a guardar o sábado, porque seria um mandamento universal. No entanto, outras
linhas religiosas denominacionais, e a Igreja Ortodoxa, como um todo, o entendimento ortodoxo, vê que o sábado pertence, era uma aliança, era um símbolo, um sinal diretamente entre Deus e os judeus, não especificamente a gentios, né? Pessoas que não têm nenhuma ligação familiar, de raiz ou de cunho familiar com o judaísmo. Então, a Uhum. igreja adventista entende, olha para os 10 mandamentos e fala: não, isso aqui pertence a todos nós também, a despeito de uma compreensão e uma interpretação mais fundamentada na Bíblia, de que o sábado é algo apenas para os judeus e que depois da cruz não existe essa obrigatoriedade de dias. Até é claro mesmo em Romanos e Gálatas, é claro de que a igreja cristã não tem mais essa obrigatoriedade, gentios como somos, de obedecer esse mandamento. Jesus chegou a se posicionar sobre esse assunto da guarda do sábado? Teve alguma passagem assim que ele questionou, contestou isso aí? Sim, sim. Os adventistas não gostam muito de enfrentar esse tema, principalmente no quesito quando Cristo se apresenta como sendo o Senhor do sábado. Como Cristo dizendo que o que resume os mandamentos agora não são só aqueles 10 ou aquela lista específica, mas amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos resumem, como Cristo fala, a lei e os profetas. Portanto, Cristo vem e fala o seguinte: olha, gente, a gente vem, nós somos judeus, nós temos esse compromisso com os 10 mandamentos. No entanto, eu estou trazendo para vocês agora um novo momento, um novo mandamento, uma nova interpretação, porque eu quero atingir todo mundo. Então, nós somos judeus aqui, mas o que agora? Os chineses fazem o quê? E os incas? A gente faz o que com eles? A gente fala para eles guardarem o sábado, não comer carne de porco. O pessoal que está lá, os nativos americanos, a gente vai lá, faz o que para eles? Ó, obedece todo mundo, os 10 mandamentos, os mosaicos. Então, em vez de judaizar todo mundo, o planeta, vamos fazer o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a seu próximo como a ti mesmo. De Cristo vem e simplifica a conversa. Só que para o adventista, essa é uma conversa difícil, né? De Hum, descer, porque ele atacha, depois a gente fala mais para frente, o sábado com outros aspectos religiosos. entendi. E na sua opinião, Jesus seria contra a escala 6 por um? Olha, de fato, a escala 6 por 1 ela tem um princípio de você trabalha 6 dias e você descansa um. Dentro de um contexto de você produzir, de você evoluir, assim por diante, é um contexto que você tem a oportunidade de trabalhar 6 dias, descansar um e ter lucro e ter benefício, excelente. Agora, se você tem a oportunidade de fazer um 4 por 3 e ainda ter o mesmo benefício, sustentar sua família, entregar o pão de cada dia, ué, qual o problema dos dois? Ambos estão equilibrados. Agora, 7 por 7, 7 por 0 não dá, né? 7 por 0 é demais. Só brincadeira, não vamos entrar em questões políticas, mas às vezes é inevitável. Não, não, com certeza. Não, eu tô vendo muita gente defendendo 6 por 1 com argumentos que eu te falar, dá até dor de cabeça. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!